vocês, Rodrigo Thanos. É contigo agora, valeu. E aí, pessoal, todo mundo bem? Todo mundo animado aí? Essas luzes aqui, eu não sou acostumado com essa estrutura toda, que sou de Goiânia, né? Não é show de stand-up não, mas vamos tentar pelo menos dar uma alegrada aí. Seguinte, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Thanos, tem 7 anos, quase 8 já que eu estou no mercado. Se eu não me engano, tem 3 anos que eu falo que estou há 7 anos. Então deve ter um pouco mais já. Eu só falo 7, que é o que vem na cabeça mesmo. Eu comecei como afiliado e continuo como afiliado até hoje. A gente já vendeu aí mais de 30 milhões nesse mercado. Algo assim que eu fui juntando em diversas palestras, eu tenho muita facilidade em ligar os pontos, é que, primeiro, quando falaram de foco, é realmente isso. Enquanto todo mundo queria ser produtor, enquanto todo mundo ia para o dropship, todo mundo ia para o lançamento, não sei o que, ela falou assim, cara, como afiliado, eu tenho 4 a 5, somente, podemos dizer, números a olhar, e eu só preciso focar em ser um bom vendedor. Como produtor, entra 11, 12, 13 variáveis. Como lançamento, entra até 25 variáveis, que tem todo um contexto. Eu falei, se eu quero ser um ótimo vendedor, eu vendo qualquer coisa online, ganho uma comissão com isso e pronto, e o meu trabalho é somente esse. Então, a gente chegou a ter mais de 20 pessoas na empresa, atuando como único afiliado. Hoje, a gente se tornou o maior afiliado do Brasil. E hoje, o que eu quero falar para vocês é que não faria sentido eu trazer aqui, querendo que vocês virassem afiliado. Mas os afiliados podem mudar o jogo de vocês. Para quem não sabe, eu fui afiliado da UOL por muitos anos. Se for juntar as empresas parceiras à nossa, a UOL é maquininha de cartão de crédito e tudo mais. Se juntar todas as empresas que são dos meus amigos, são 3, a gente vendeu mais de 100 milhões para a UOL afiliados. Então, os afiliados podiam estar mudando o negócio de vocês. Mas não da forma como a gente vê o mercado hoje. Eu não sei mexer com isso aqui, é muita tecnologia para quem nasceu em Goiânia. Vem cá, dá uma aulinha. Muita tecnologia, vê se está ligado aí. Para cima. Juliano compra esse negócio do Paraguai, mano. Foi? Aí, ó. Fechou. Então, pessoal, o mercado de afiliado, acho que todos aqui estão passando pelo mesmo processo de profissionalização, de mudança de mercado, de realmente ter que reinventar o que estava sendo feito, somente o tráfego direto, somente rodar campanha, somente ter lead. Já passou a época de somente fazer isso e vender para tudo quanto é lado. E o mercado de afiliado com afiliado não está diferente. Então, o que todo mundo fala? Eu até achei engraçado, na primeira palestra que foi de afiliado, acho que foi, não sei se foi o Darlão ou quem que foi, a pergunta era, como que você lida com os afiliados, porque a galera só sabe copiar, a galera só sabe isso, a galera só sabe aquilo, e essas aqui são as frases que eu mais ouço. Afiliado só sabe copiar e colar, afiliado só faz cagada, afiliado queima o produto, afiliado só sabe encher o saco. Essas são as frases que eu mais ouço. Desde quando eu iniciei nesse mercado, o que eu sempre ouvi foi, por que você não vira produtor? Porque produtor ganha dinheiro. Metade dessa galera hoje nem existe no mercado. Metade não, 95% nem existe no mercado. Alguns até procuram de vez em quando um emprego ou outro. E quando eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é, eu tenho uma causa e eu já vivenciei todas as etapas dela. Quando eu digo essa frase, é que em 2011, 12, nem lembro mais, por isso que eu falo que tem mais de 10 anos já que eu estou no mercado, mas eu comecei em 2012. E essa frase é porque eu lembro do Rodrigo de 2012. Acho que a grande maioria aqui, quando começou no mercado digital, às vezes não tinha o que comer em casa. Às vezes ficou vários anos tentando. Às vezes, mano, por muito tempo, eu tinha cartão lá com 15 mil devendo. E eu só tentava. Eu falava assim, algum dia tem que virar. Então é muito fácil as pessoas falar isso aqui. Mas ninguém está dentro da casa do cara para entender o que ele está passando naquele momento. Quando eu falo que eu tenho uma causa, eu não estou brincando de falar isso para poder vender para vocês. Eu não estou brincando de falar isso. Nunca foi. Nunca. Hoje a gente está parando uma operação que, por média, fatura 500, 600 mil, simplesmente para focar naquilo que a gente acha que é o certo. Qualquer pessoa continuaria, falaria, mas é 500 mil faturado por mês, tal, continua. Mas, e aí? Até que ponto isso é sustentável na minha vida, na minha alma, na transformação de uma realidade? E aquele cara ali é a minha causa. Ó. Aquele cara. Aquele mesmo cara que era eu. Aquele mesmo cara.
que não tinham o que comer, que não sabia o que fazer, que chorava porque falava assim, e aí, até quando vai ficar? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a gente possa levar uma outra realidade. Aqui tem grandes produtores, aqui tem cara assim, sensacional. E que a gente pode fazer a transformação de alguma forma. Que a gente pode melhorar um pouquinho mais esse mercado. Eu acho que esse é o propósito desse grupo. A gente conseguir não melhorar somente as nossas empresas de cada um, mas a gente conseguir melhorar os alunos dele, os alunos dele, os alunos dele. A gente levar uma outra linguagem para o mercado, que não seja ostentação, que não seja todo mundo vai ficar multimilionário, que a gente possa ser o atalho na vida das pessoas, que a gente pode ser o canal de transmissão, o canal de mensagem. E o meu canal vai ser esse cara. Então, quando eu começo a falar para vocês sobre uma nova era, não vai dar para vocês enxergarem, isso aqui é como uma pessoa míope enxerga. Para você, é curiosidade. Thanos não é só, é cultura, pô. Então, pessoal, isso aqui é o que geralmente as pessoas fazem. É até bom que não vai ter processo. Ninguém sabe que produto. Mas o que as pessoas fazem? Ela tem um grupo do Telegram, bota aqui um link de um drive, enche os alunos aqui e fala, foda-se, cada um por si agora. No máximo ela responde, quanto tempo é a entrega? 15 dias. Dependendo do dia, ela fala assim, você não sabe ler a página de vendas? Tá lá. Isso aqui é como o mercado é. Então é muito fácil a gente falar que o afiliado só copia, não sei o que lá, não sei o que lá, se quem está ensinando eles, ensina isso. Quantas vezes as pessoas ensinam a pensar? O Léo participou de a única mentoria que eu fiz na vida. Cara, eu não ensino nada, eu falo assim, faz isso aqui. Eu ensino a pensar. Falei, irmão, aí viu? Porra, cara, hein? Então, o que eu quero que vocês entendam, eu vou dar 4 motivos, o porquê vocês podem trabalhar com um afiliado, não como, e como vocês podem aumentar em muito a venda de vocês. Muito, 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 muito. De uma forma onde o custo, falando como empresa, como empresário, não é alto. Cara, um gerente de afiliado, para você treinar ele, para você moldar, para ele dar suporte para os alunos, não passa de R$3.000, R$3.500 mensal. E para você trazer afiliados para dentro dessa operação é muito barato. Porque o mercado que mais tem pessoas frustradas é o de afiliado. Darlan pode comprovar, Juliano pode comprovar. O que o Darlan faz? Ele vai lá, profissionalizou a coisa, botou a galera para dentro, falou assim, irmão, aqui a gente trabalha sério, e vira um outro jogo. Se você pegar o grupo do Felipe Moreno, acho que tem 80 mil afiliados lá dentro. Só um grupo de uma pessoa, por exemplo, dele é gratuito, não tem uma conexão direta. Se você pega o Daniel Penin, tem mais uns 90 mil afiliados. Se você pega a galera que vende as pirâmides para afiliado, deve ter uns 2, 3 mil alunos. Então, o mercado de afiliado ele é gigantesco, e o que eu consegui atingir para profissionalizar esse mercado é desse tamanhozinho, que o Darlan também é desse tamanhozinho. A gente tem um puta mercado para explorar. A gente tem um grande mercado para profissionalizar. E tem muito afiliado bom, muito. Eu conheço uns 15 afiliados que vendem mais de 200 mil mensal, como afiliado. Só que eu tenho ali contato com eles, fora uma galera que não quer aparecer, fora uma galera que não quer mostrar a cara. E vocês poderiam estar trabalhando com eles, de uma forma onde você teria uma única conexão fazendo a ponte entre ambos, e só. Simples assim. E os afiliados são os maiores buscadores de tendências do mercado. Ele te fala exatamente o que está dando certo, o que está dando errado, onde você pode investir, onde você não pode investir. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero que prestem muita atenção, é que quando você coloca um afiliado para vender, você acabou de fixar a sua margem de lucro. Quando você pensa como empresário, o afiliado não é, eu vou dar 60%, não, você como produtor, você escolhe quanto quer lucrar por cada venda. Então, se você der 65% e vamos supor que você tem 20% de custo, você acabou de definir sua margem de lucro. A sua comissão que você dá para o afiliado, você vai definir a sua margem de lucro. Então, você tem uma previsibilidade sobre a venda, você tem um CPA fixo, coisa que o Facebook não te permite, e você começa a definir sua margem de lucro. Se você quer mais, se você quer menos, quero volume, quero quantidade. Isso aqui é algo que ninguém vai te falar. Por quê? Ninguém tem a porra da vivência do mercado. Então é importante prestar atenção nisso. Isso aqui você colocou o seu CPA fixo. Se você agora coloca mais verba na pessoa, se você coloca mais direcionamento para aquele gerente de afiliado,
Você começa a trazer mais pessoas, mais pessoas. Cara, monta uma empresa em volta disso. Cadê seu tráfego falando assim, procura afiliados que queiram vender tal produto? A 7play foi a maior empresa do mercado digital até hoje. Foram 180 milhões em vendas. Se eu não me engano, 60% foi afiliado. O que eles fizeram? Montaram uma estrutura para o afiliado. Eles não fizeram uma estrutura para vender como produtor. Então essa é a sacada. Primeiro, você tem que ter um propósito. Não adianta, se for dinheiro por dinheiro, uma hora a sua motivação acaba e você para no ponto. Segundo, profissionaliza o mercado. Então, hoje, qual que é o objetivo da Gotanos Academy? A gente ter o melhor treinamento, completo, tal. Eu não ensino copia e cola em lugar nenhum. Segundo, a gente vai ter o maior evento para afiliados, e realmente é um evento focado para afiliados. Não é tipo Afiliados Brasil, que é para produtor, dono de plataforma. E, futuramente, quem sabe, a gente tem uma plataforma, a gente estava até conversando. Então, a gente vai conseguir linkar todo o ecossistema de uma forma onde a gente se torna uma referência no mercado de afiliado, como top 1 afiliado, como o cara realmente que levou uma transformação para esse mercado. Então, a primeira etapa aqui, um CPA fixo, investimento muito baixo. Cara, você precisa de uma pessoa na equipe. Porque tudo que você roda como produtor, você pode disponibilizar para o afiliado. Você não precisa de muito assim para vender com afiliado. É muito mais importante a parte que você capta esse afiliado, treina ele, escolhe quem vai entrar, do que, de fato, quem vai acompanhar ao longo do tempo. Então, como você faz essa seleção é tão importante quanto. Terceiro, o aumento de faturamento é muito instantâneo, é surreal. Se você faz uma boa seleção, pensa como workshop. Você tem um produto, e aí você fala assim, pessoal, agora eu vou abrir as vagas para qualquer... Fala um produto aí, Léo. Fala um nome, dá um nome para isso. Hidragloss Lips. Quantas vendas foram feitas? Design de sobrancelhas. Quantas vendas foram? Vamos colocar aí 10 mil. Mais de 400 mil de comissão distribuídas. A gente já tem um anúncio inteiro. Procura afiliados, design de sobrancelhas, mais de 25 mil vendas efetuadas, mais de 400 mil em comissão distribuída para os afiliados. Aí você vai lá e começa a bater na tecla. Ó, mais de, sei lá, 55 vídeos disponíveis, tudo o que... Cara, entende o afiliado, entende o que ele passa, entende o que ele precisa, entende a dor do cara. Só tem uma forma de você conseguir realmente ajudar esse cara, entendendo o que ele passa. Eu não entendo o que o Yuri ele passa, mano. Eu não sei porra nenhuma de lançamento. Mas pela cara dele é difícil. Pela cara dele, pô, deve ser complicado pra caramba. Então, assim, a gente só consegue entender o outro daquilo que a gente vive todos os dias. A gente consegue realmente ajudar outra pessoa daquilo que a gente está fazendo ali todos os dias. Então, algo que eu nunca parei de fazer foi tráfego. Já deu umas pausas para minha sanidade mental, de 2, 3 meses, mas eu sempre volto porque não tem como eu continuar ensinando as pessoas se eu não estou fazendo. O mercado é muito rápido, o tráfego é muito rápido, as estratégias mudam muito rápido, então não tem como a gente parar. Não tem. O quarto é o senso de comunidade. Cara, trabalhar com afiliado gera um boom tão grande, não somente para os afiliados, como também para o nome do produto, como também para a empresa. Eu não entendo por que às vezes os meninos já estão com 7 mil alunos, não teve um evento para afiliado. Premiando os caras em cima do palco, fazendo um puto evento, de gala, tal, não sei o que lá. Aí você vai lá e começa a rodar tráfego. Aqui tem 100 afiliados que passou de 10 mil reais, aqui tem 200 que passou de 20 mil. Aquele evento com aquele boom. Aí vai lá e fala na Monetize, eu não sei onde eles rodam, acho que é Hotmart. Eu fecharia já parceria com alguma outra empresa que patrocina. Chega na Monetize e fala assim, ó, 20 mil você paga para patrocinar esse evento? Já vão pagar o custo quase todo do evento. E aí faz um negócio para o cara assim, todo mundo, todos os afiliados que estão em qualquer treinamento, eles estão olhando e estão falando assim, caramba, mano, podia ser eu, hein? Podia ser eu. Algo que eu achei muito massa que o Juliano falou sobre acreditar, e eu concordo muito, é que você só consegue fazer as coisas quando você consegue visualizar. E esses dias eu estava no banho. Não imaginem, não visualizem. Ainda não é essa parte, vamos com calma. E aí, pessoal, eu estava assim, estava lá,
e eu comecei a pensar no meu evento presencial. E aí eu fui estruturando tudo. Eu falei, vai ser assim, vai ter não sei o que lá, vai ter de cá. E aí veio um aluno na minha cabeça e eu fui pensando assim, toda a vida que ela passou, toda a dificuldade que ela passou, tudo que a gente conseguiu ajudar ela. Na mesma hora eu comecei a chorar. E parecia que eu estava lá em cima do palco. E eu lembro que eu ajoelhei no palco, mano. E eu olhava assim, tinha umas 200 pessoas, o palco era alto. E aí eu chorava. E eu falei assim, agora que eu consegui visualizar, a parte de manifestar é a parte mais fácil. Depois você consegue sentir aquela sensação, depois você consegue entender aonde você vai chegar. A parte de manifestar é questão de tempo. Então o afiliado ele precisa dessa sensação. Ele precisa entender que às vezes não é o caminho mais curto, pode ser o mais longo. Pode levar um pouco mais de tempo, mas ele também chega lá. Então, o afiliado, a verdade é que a única coisa que ele busca é esperança. Esperança de dias melhores, esperança de colocar uma comida na mesa, esperança de falar que ele tem uma profissão, esperança de um dia ele estar em cima de um palco. É isso que ele busca. O dinheiro é somente a consequência daquilo que ele vai passar para chegar lá. Então, eu, em 2018, 2019, eu fui na palestra do Márcio Marçal. E eu estava lá no fundo, na última cadeira. E eu só ficava olhando para o palco e falando assim, cara... E aí, 2022, era eu em cima do palco do Afiliados Brasil. Eu não esperava que ia ter quase ninguém naquela porra. E eu olhei e estava assim umas 80 pessoas, nas cadeiras vagas assim. Subi no palco, um amigo meu já falou, lindão. Aí eu já dei uma descontraída, né? Eu falei, obrigado. E fui indo e passou tipo 2 minutos, começou a gaguejar. E veio uma lágrima assim, aí eu já... E aí quando eu abri o olho, é surreal, foi uns 5 minutos assim, ó, que eu comecei a palestra. Eu comecei a chorar, cara. E eu falei, só um minutinho, pessoal. E deu aquela... Quando eu abri o olho, todo batendo palma. E eu olhei, tinha gente em pé lá no fundo. E foi a melhor sensação da minha vida, saber que aquele moleque que estava passando fome um dia, conseguiu chegar e virar uma referência a alguma coisa. Eu busco isso não só para mim, como para os meus alunos, para os meus mentorados. Por que eu não fiz outra mentoria? Porque eu vendo as pessoas não terem resultado, me machucou pra caralho. Porque eu sei que podia ser eu ali e não consegui, às vezes transmitir, ou a pessoa não queria, não sei, mas me doeu aquilo ali. Então, trabalhar com afiliado é senso de comunidade. É você entender o que ele busca de verdade. O tráfego, o produto, é um detalhe. O que ele precisa, na maioria das vezes, é muito mais mental, igual o Juliano falou, do que saber qualquer campanha. Então, é ter essa sensibilidade de saber como tratá-lo por tudo o que ele passou. Que ele deve ter comprado 8 cursos por aí, que ensinavam a mesma coisa. E não mudou em nada a vida dele. Então, muitas vezes a gente julga ele, mas não entende o que ele passou. E ele foi criando um monte de barreira, ele foi criando um monte de trauma ao longo desse caminho. E aí, pessoal, como que funciona o mercado de afiliado? Acabou a parte triste. Vou começar a sorrir. Gostei. É isso aí, ó. Como funciona o mercado de afiliado nos Estados Unidos? Hoje tem o maior afiliado do mundo, por enquanto. Estou esperto nele, só faltam uns 120 milhões para chegar onde ele está. É o Hobby. E eu acho muito massa a forma como ele explica as coisas, o tanto que ele coloca o mercado de afiliado como simples, o tanto que ele ajuda os afiliados, eu acho muito legal. E aí eu fui estudar o mercado americano, a primeira coisa que eu percebi é que as comissões chegam até 110%. Encapsulado, a média de comissão é 75%. Eu falei, a conta não fecha, velho. No Brasil é 50%, 55%, no máximo encapsulado. Passou disso, o cara está vendendo farinha. Não tem como ele bancar o custo. E aí eu fui entender o porquê. Quando você entra no ClickBank, eu não sei se alguém já teve coragem de entrar lá, mas quem já entrou no ClickBank, que é a maior plataforma de afiliados do mundo, não é igual a Monetize que você entra lá, aí tem não sei o que lá, um link para o Drive e pronto. Cara, lá tem toda a estratégia, você clica numa página de vendas para o afiliado, lá dentro tem vídeo, tem treinamento, tem aula, tem 8 estratégias disponíveis, tem 14 e-mail, tem um CPL, tem uma VSL, e você manda captar o e-mail e ele já te manda o sistema para você conseguir disparar.
Então, o afiliado lá, ele se preocupa em 3 pontos. Buscar uma boa oferta, rodar tráfego, otimizar. No Brasil não tem como. Porque os produtores botam qualquer merda lá, tudo que funcionou para o produtor e parou, ele joga para os afiliados. E aí os afiliados ficam empatando. E aí o afiliado, para ter resultado igual nós tivemos, a gente teve que aprender a desenvolver VSL, a gente cria a nossa página de vendas, a gente cria vídeo de vendas, a gente não só analisa e otimiza, como muda o ângulo de oferta. Por quê? Porque os produtores no Brasil, eles não são tão competentes. Mas o mercado, ele está virando. Cada vez mais as pessoas estão procurando os afiliados. Isso é natural e não para. O que eu recebi de proposta de plataformas foram mais ou menos 5. Para a gente virar embaixador, para virar não sei o que lá, para exclusivo, não sei o que lá, para os afiliados. Por quê? Porque o produtor não está conseguindo vender bem mais. E aí ele busca o afiliado. Então a tendência do mercado é o afiliado voltar à ativa como era há alguns anos. Então a gente tem que entender o que vai vir. O que precisa mudar para isso? A comissão é um ponto, porque eles não querem saber só da comissão. Tem toda uma estrutura. É igual o Marcos falou. Até pode cortar ele da lista desse massa aí. O cara foi embora, mano. Acabei de fechar uma parceria com ele. E aí, assim, ele tem todo um funil onde o cara vai ganhar em diversos fatores, onde o cara vai receber comissão não somente na primeira venda, porque eu, por exemplo, se for rodar o AtendeZap, eu não tenho problema em ter prejuízo na primeira venda. Desde que eu saiba que tem um LTV de 4, 5 meses, dependendo, eu sacrifico 2 CPA para segurar um pouco mais. E essa é a diferença do mercado americano. Eles pagam muito mais comissão na primeira venda, para o afiliado ter lucro na primeira venda, porque ele entendeu que a persona do afiliado, ele não consegue bancar, 2 meses no prejuízo. Ele entendeu que o afiliado precisa ter lucro na primeira venda. O produtor consegue se bancar, sabendo que o ticket médio ao lifetime, ele consegue segurar até tanto. Então, isso aqui é importante você entender. Primeiro, o ganho não é somente no primeiro produto. Tem um front-end, lá nos Estados Unidos é normal já ter high ticket, evento presencial e tudo mais. O afiliado jogou no front-end, ele tem lá 110% de comissão. No segundo produto, ele tem 30%. Na hora que o produtor vai lá e vende o high ticket, ele tem 20%, às vezes 15%. Ainda é muito alto para o afiliado, mas para o produtor é muito melhor. Porque ele sabe o que ele converte, ele tem previsibilidade, ele tem uma ciência de dados, onde ele consegue entender que a cada 10 clientes, 2 ou 3 vão chegar no high ticket, então se ele paga 110% para o afiliado no primeiro produto de $100, na hora que o cara pagar o de $5.000, isso é pago a cada, ele pode vender 30, front-end dando 150%, que a conta ainda fecha, ele tem um lucro muito maior do que pagando 60, 70. Então é importante entender essa parte. Cara, você monta uma estrutura onde ele consegue ganhar em vários fatores, o afiliado só tem que preocupar em jogar tráfego que você não quer jogar. Você vai ter uma... Cara, a 7Play, eles tinham... Quando eles faziam live, eles faziam por 8 horas, 7 horas de live direto. Ficavam 5, 6 mil pessoas ao vivo. Agora pensa o batalhão de dados entrando no sistema e quem sabe ler dados consegue fazer otimizações maravilhosas em todo o funil. Todo dia entrando, 200 mil pessoas em um site. Você muda um ponto. Fala, caralho, muda a cor de fundo. Você vê imediato. Sem você precisar, de fato, colocar tráfego. Você só tem que fazer o afiliado ganhar mais e mais e mais. Terceiro ponto, treinamentos. Algo que a gente está fazendo com a AtendeZap, por exemplo, a gente vai gravar treinamentos, a gente vai fazer live, a gente vai ajudar os alunos. Então a gente vai escolher assim, o cara que bateu 30 vendas, 40, 50 vendas, a gente vai fazer uma call com o cara. Irmão, como que eu posso te ajudar mais? Então, quanto mais pessoas você ajuda a ganhar dinheiro, mais você ganha. Ponto. O que eu quero? Ajudar o cara a ganhar dinheiro, mano. Falei, irmão, isso aqui está errado, melhora isso aqui, otimiza isso aqui. Você não tem uma planilha? Toma a minha. Pô, se eu faço o cara ganhar mais dinheiro, eu ganho como coprodutor, eu ganho como não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto. Ainda tem um case para fazer uma live, para botar no palco. Então é importante ter treinamentos, é importante ter acompanhamento, e um gerente de afiliado geralmente consegue fazer tudo isso tranquilo. E o último não, tem mais um. Tem diversos... Ia tirar foto, né?
Calma. Tá cansado? Deu nem 1 hora ainda. Ainda vai passar VSL. Vai ter pitch. Então, assim, as estratégias que eles utilizam lá já é uma mescla daquilo que agora está começando no Brasil. Eles rodam VSL, não para a página de vendas, mas com captura de lead. No Brasil ainda é VSL e tem que fechar a venda na hora. Eles utilizam muito workshop com sessão estratégica. Já tem pessoas utilizando no Brasil. Eles utilizam página de vendas, a pessoa não comprou, automaticamente ela cai numa página de captura, bônus, bem Alex Vargas 2008. Isca digital, não sei o que lá. No Brasil está começando, não precisava disso no Brasil para vender. Está começando a precisar. No Brasil você não precisava, você botava uma página de vendas meio porca e vendia a rodo. Então é importante a gente entender o mercado americano e começar a se movimentar, senão, agorinha assim, cara, se você tivesse afiliado, trabalhando hoje na sua empresa, era muito mais simples para você analisar dados, um colaborador estava cuidando deles, estava saindo venda recorrente todo mês, todo dia no seu celular, e você ainda está transformando uma vida. Qual que, para mim, é o grande problema do mercado digital? As pessoas estão tão distantes que elas deixaram de se tornar uma pessoa. Você olha um cliente, é um número. Você olha um afiliado, é um número. A gente deixou de ver eles como pessoas. Pessoas têm histórias, pessoas têm problemas, pessoas têm habilidades, têm dificuldades. E se a gente não olha cada um como cada um, é só um número. E aí chega uma hora que você pode ir no palco e falar, eu fiz 30 milhões, e aí? Até onde isso te leva? Então hoje a minha briga não é mais por faturamento, não é mais por nada disso, eu não importo mais com essas coisas. A minha briga é muito mais em deixar de ser um número e ser um nome do que ter mais números. E por último aqui é o movimento. Lá eles fazem isso aí que eu falei de evento para afiliados. Cara, eles fecham um cruzeiro. Os 200 top afiliados, vamos supor, os 10 primeiros vão ganhar o cruzeiro de graça, não sei o que lá, com toda a equipe, tudo pago, e não sei o que lá. Os caras ficam loucos. Eles dão carro. Bônus de 10 mil para quem bater 5 mil vendas nos próximos 3 meses. Às vezes a venda desse cara empata. O cara vendeu, sei lá, 100 mil dólares, ganhou um carro de 70 mil dólares, tirando o custo dele, empatou. Mas o movimento que ele trouxe para essa empresa... Porque, às vezes, só o primeiro vai ganhar. Mas o segundo se esforçou tanto quanto o primeiro e só não ganhou por causa de 2, 3, 100 vendas. E o primeiro fazia 2 mil vendas esse mês, ele fez 3.500. Então, o que você causa com o movimento não é sobre o top 1, é sobre o efeito manada que isso causa no restante. O que diferencia quem ganha muito para quem ganha pouco, às vezes é detalhe, 2 vendas, 3 vendas. Mas o que isso gera de movimentação dentro da sua empresa não está escrito em lugar nenhum. E é isso aí, pessoal. Não vou me aumentar um pouco mais. Depois desse, a gente vai ter um show de comédia com o Juliano. Vem para cá, Juliano. Agradeço vocês. Espero que, de alguma forma, eu possa ter plantado uma sementinha da gente parar de ver números e começar a ver nomes. Agradeço ao Léo, ao Felipe, de coração. E contem comigo. Vai ter pergunta? Vamos lá, quem que tem interesse na pergunta aqui? Vamos lá. Pegou o Tony colocar a bola. Oi. Bom, primeiramente, eu queria o pitch aí, como é que faz para ser expert seu? Não, tô brincando. Hoje você trabalha com outros experts internalizados na sua operação? Cara, atualmente ainda não. O primeiro produto que a gente pegou para ser gerente de afiliado mesmo, realmente tocar tudo, foi o do Marcos. Nós nunca quisemos fazer isso porque com a operação que a gente roda como afiliado, ela é muito robusta e tráfego é todo dia, problema e não sei o que lá, a gente nunca quis ter esse trabalho todo. Mas a gente sente que está na hora, de fato, da gente começar a ajudar essa galera muito mais próximo. Então, é algo que a gente começou a fazer por agora. A última vez que eu abri no Instagram, deu tipo 100 produtores. A gente selecionou 5. Aí o Marcos furou fila. Aí beleza. Aí a minha pergunta é o seguinte. Por exemplo, eu acho que a maioria da galera aqui vai ter essa dor também. Eu
eu sinto essa névoa que existia sobre a palavra afiliado, e aí o produtor ele não queria colocar o afiliado para não queimar o próprio nome, porque tem essa névoa de que o afiliado faz merda, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como que um produtor que tem a mente aberta para esse tipo de estratégia, afinal de contas, marketing de afiliados é um dos maiores marketings que tem no mundo, como que o produtor que tem essa mente aberta, ele consegue, do zero, começar a implementar uma estratégia de afiliado num infoproduto dele que já é validado, já vende, já fatura, e como que ele consegue angariar isso, o que ele precisa? Dá uma palhinha para nós. Show. Primeira coisa que você precisa, ou você contrata uma empresa para entrar de alguma forma, ou você contrata alguém para tocar isso aí. Você tem que ver como uma operação separada. Então, por exemplo, a primeira coisa, começa pela base. Onde eu vou captar esses afiliados? Segundo, como que eu vou filtrar quem eu quero e quem eu não quero? Terceiro, faz um aulão, cara, faz tipo um workshop, onde você vai mostrar tudo sobre o produto, você pode conversar com cada um, você pode fazer até um pitch. Era o Bruno, não sei se é aqui de Goiânia, não sei quem que era que fazia isso, que ele cobrava R$5.000 para liberar para o afiliado vender. Tanto que convertia o produto dele, a galera pagava. Era tipo 100 afiliados que entrava. É surreal. Então, você faz uma boa seleção. Gerente de afiliado tem que estar 100% olhando tudo. O Darlan passa por isso. Ele falou que não tem muito problema, porque eles têm, como eles colocou essa barreira de entrada, a galera que geralmente faz coisa errada, ela já vaza. Mas a galera que faz coisa errada, você tem que ter um gerente de afiliado olhando todos os dias, lá a biblioteca de anúncios, vendo o que o cara está fazendo, traz para perto os top afiliados. Então, por exemplo, hoje, qual que é a minha grande vantagem? Eu tenho diversos contatos de grandes afiliados. Então, dependendo do produto, se tem expert, ele não quer abrir para todo mundo, a gente já chega nos caras que a gente sabe que pode rodar. Uma outra forma de fazer é você criar algo para os seus alunos. Se torna uma oferta interna. Então, se o aluno comprou tal, você fala assim, você pode ganhar seu dinheiro de investimento de volta. O cara, vai, como? Dependendo do produto, do nicho e tudo mais. Você pode também vender os nossos produtos. E aí você vai criar toda a estratégia, você sabe que é um cara que está ali dentro, ele já conhece você, ele já te respeita, já te tudo, e ele vai levantar a sua bandeira. Então, hoje, dentro do mercado, uma coisa que eu aprendi, que o Juliano falou, a gente, às vezes, não pode odiar o jogador, mas o jogo. E os piramideiros, eles fazem muito bem isso. Cara, eles têm uma legião de afiliado, que os caras fazem de tudo por eles, e briga no YouTube, e briga no Instagram, e levanta a bandeira, e vende para a mãe, para a tia, para não sei quem. Por quê? Eles entenderam que quando você mostra a sua vida, quando você cria uma conexão, quando você realmente, de fato, coloca a pessoa dentro daquilo, ela vai brigar por você todos os dias. Então, para os alunos, no seu caso, você não quer ter muito movimento, de porrada de afiliado entrando, cria algo para eles. Eles vão se sentir privilegiados, eles vão vender muito mais facilmente para você, porque eles entendem do assunto, e alguns deles são a prova viva do que está vivendo ali, do que aprendeu, o resultado. E aí você controla muito melhor. Quais são as principais perguntas que tem que se fazer para que gerar esse filtro? Do que? Qual? De um bom afiliado. De um bom afiliado? Primeiro... Aliás, o que faz um bom afiliado? O que você fala assim, ó, o Rodrigo, com 30 milhões de faturamento em afiliado, o que você olha assim e fala assim, esse cara é bom afiliado? Primeira coisa que você pergunta para ele, você fala assim, quais são suas habilidades? 90% não vai saber responder. Fala, roda tráfego. Porque o bom afiliado não é aquele que roda melhor Facebook Ads. É aquele que sabe ler os dados. Cara, Facebook Ads todo mundo roda. Clonar a estrutura do produtor, todo mundo clona. Agora, você entender os números e saber quando otimizar, aí faz a diferença. Então, o ponto para você saber ser um bom afiliado é saber ler os números. Isso aí pode ser algo que você coloca até no formulário. Se uma campanha tal, o cara não respondeu, você fala tchau. Então, não é difícil ser afiliado, é você tentar deixar o mais simples possível. Você fala, cara, para ser afiliado, você precisa de uma boa oferta, eu tenho. Você precisa saber tráfego, eu tenho. Eu vou te ensinar a ler os números. Ponto. E um cara para acompanhar essa galera, para fazer live, para conseguir ajudar. Top. Valeu. Eu não sei se seria a pergunta do Yuri, mas você já testou rodar a estrutura com afiliados para lançamento? E se sim, como que foi esse processo? Porque não é um processo que gera para o afiliado
um resultado imediato. Então, depende muito do que o produtor vai fazer e, basicamente, o trabalho dele é geração de leads para dentro do processo de lançamento. Não pensando no afiliado que vai vender o produto depois do carrinho aberto, ou vai indicar de forma individualizada. Você já fez esse processo para captação de leads de lançamentos? Ou não? E se sim, como foi? Eu entrei 3 vezes como afiliado em lançamentos. Eu botei mais ou menos 50 mil reais, investi pesado e teve problema na hora da marcação. Mas, como o produtor era um grande amigo, ele me pagou tudo que eu investi, por exemplo, e deu tipo assim, 5 mil a mais por causa de imposto. Então, assim, para mim foi uma experiência ruim. Os outros 2 que eu entrei, que foi na área de... Um foi de milhas e o outro foi para um confeiteiro da Páscoa. Então, é só uma vez no ano que ele trabalha, esse cara. E aí... Espero que ele esteja vendo, né? E aí... Então, assim, com os 2 foi muito bom. Eu coloquei bem menos grana, coloquei 5 e o outro 6, e voltou tipo assim, 11, 12. Foi algo que eu gostei bastante. Eu ainda não criei esse processo de trabalhar com lançamento. Então, assim, eu não sei como funciona ao certo, como criar essa estrutura. Eu tenho alguns amigos que são gerentes de afiliado que eles trabalham assim. Então, mas essa parte de criar, não. Agora, como afiliado, cara, foi muito legal, muito bom mesmo. E o pessoal que eu trabalhei, os produtores, tinha muito conteúdo, muito criativo. Então, assim, a galera se ajudava. Tinha reunião a cada 3 dias, onde os afiliados que estavam rodando entravam e ia se ajudando ali e tal. Então, assim, foi bem legal. Eu gostei bastante. Fala, Rodrigo. Obrigado demais pela palestra. Tamo junto. Minha pergunta é muito específica. Lá no nosso ecossistema é só fotografia. E a gente entende que o nosso lead ele compra muito pelo especialista. Então, a gente está pensando aqui, quebrando a cabeça, o nosso entendimento é que o afiliado teria muita dificuldade de vender sozinho. Eu queria que você me falasse se a gente está certo, se a gente está errado, como é que é isso para você. Com certeza. O nicho de fotografia, eu acho que o ticket não deve ser muito barato também, né? Não, tudo acima de R$1.000. Então, Tem uns low tickets também, né? Mas os principais é acima de 1.000. Dificuldade teria muita para fazer o afiliado vender. O afiliado ele consegue vender muito bem tudo que aquilo é mais genérico. Tem um grande público-alvo ali. Então, por exemplo, quando você pega mulheres que querem ganhar dinheiro, tem 1 milhão de formas de ganhar dinheiro como mulher. Tem na área da estética, tem na área de beleza, tem na área de confeitaria, tem costura, tem 1 milhão de formas. Agora, na área de fotografia, é o que o Yuri falou na palestra dele, tem um público segmentado que em algum momento vai acabar. Eu dei esse nome, é um afiliado ativo. Eu trago uma pessoa para a equipe só para ela converter carrinho abandonado e eu pago, tipo, 35% de comissão para ela. Ela fica louca, ela trabalha 24 horas porque ela começa a ver 35%, 40% cair e ela vira um afiliado ativo. Esse daí ele vende não só para o público quente, ele consegue vender à parte. E assim, 2 pessoas dessa conseguem atender uma escala imensa, porque a comissão é alta para ela. Então, diferente de alguém que você traz um closer, alguma coisa assim, que tem um fixo, uma porcentagenzinha, a conversão dele não é tão alta. Agora, esse afiliado ativo, ele arrebenta. Massa, obrigado. Mais alguma? Então vai. Márcia, a minha pergunta vai complementar a dele. Ele falou que no caso dele tem um produto que depende muito da expert para fazer essa venda. Então, trazendo para a minha realidade aqui, por exemplo, hoje que eu citei lá que tem 3 motivos que o cliente compra de mim, são 3 motivos muito específicos. E cada um, inclusive, mais específico que o outro. Porque, às vezes, o cara que ele prospecta, ele não sabe que ele precisa de uma proposta. Às vezes, o cara que prospecta, ele não sabe que ele precisa de um funil automático. Aí, enfim, nesse ponto de vista, você acha que, às vezes, para atrair essa estratégia de afiliado, fugindo do problema que eles também têm, é vantajoso abrir a boca do funil, digamos assim, com uma oferta mais ampla, mais aberta, mas que ainda esteja dentro do escopo do conteúdo? Ou você vê algum outro ângulo de comunicação que, mesmo que seja um produto mais específico, é possível trabalhar também? Tá. 2 coisas dá para fazer. A primeira é você ter um produto de low ticket, muito baixo. Esse aí, o afiliado ele consegue vender de 1.001 maneiras. Tipo quanto? 47 é muito low ticket? 29, 19, o afiliado provavelmente vai empatar nesse primeiro. Entra naquela parte lá, você fala, vou te dar 110% de comissão, de R$19,90. A partir desse momento é muito simples vender, a barreira de entrada é pequena, você não precisa de uma grande estrutura de venda, você não precisa de quase nada.
A partir desse momento, o que você faz? Você gera um funil só para afiliados. Você validou esse funil, beleza, caiu R$19,90. Já entra ou uma equipe, ou esse próprio cara, você pode treinar ele para fazer, ele faz a segunda venda da escada de valor, 247, 347. O primeiro treinamento, isso aqui é uma forma que a gente começou a estruturar os nossos treinamentos. A melhor forma que a gente está vendo para ganhar dinheiro com produtos de ticket baixo, não é com a venda do produto, é daquilo que a gente oferece dentro do produto. A gente está com o afiliado Starter, onde dá mais dinheiro para a gente, é a Hostinger. Então, a Hostinger paga em dólar, eu acho que é $25 para cada conta criada, e o afiliado ele acredita que aquela é a única verdade. Se eu falo assim, faz o site por aqui, tem uma aula explicando, ele fala, eu vou fazer por aqui, que se eu fazer por lá, eu não sei fazer. Então, se eu vender 1.000 unidades, vamos supor, 500 vão comprar ali, que vão ganhar, eu vou ganhar $25 por cada indicação. Então, esse produto de entrada, ele às vezes pode se pagar, não por meio da comissão, de fato, às vezes nem da próxima venda, mas do que você oferece lá dentro e consegue lucrar. Então, ferramentas, estruturas, entre outras coisas que você vende lá dentro, aumenta o ticket médio, que às vezes o afiliado não entra, ou pode entrar com uma pequena porcentagem. É lógico que, se for um treinamento dentro dele, o afiliado tem que entrar. Agora, uma ferramenta não tem como você saber de onde veio nem nada. E aí você consegue aumentar esse ticket médio, pagar 110%, e na hora que essa pessoa subir, ela ascender na sua escada, pronto. Mano, deixa eu te perguntar, qual que é a sua experiência e dicas assim para trabalhar com um nicho de emagrecimento, por exemplo, que é o nicho black, né? Você roda, você não roda, quais são os cuidados, enfim, pra gente bater menos cabeça. Show. Eu rodei por muito tempo. Para rodar tráfego frio, VSL hoje tem passado muito bem. Então, você jogar esse público para uma VSL, esse tráfego para uma VSL, tem ido muito bem. Bloqueio vai ocorrer, é normal. Mas, se você for trabalhar com afiliado, ou você rodar isso daí? Não, pensando numa estrutura de afiliado. Hoje eu já rodo, entendeu? Como produtor. Mas pensando, qual o ticket? Tem desde 29 até 497. Cria toda uma estratégia no orgânico, mano. Orgânico, você consegue oferecer isso aí, falando, você vai conseguir destravar a sua primeira venda sem nenhum investimento, sem nada, somente seguindo isso aqui. E a partir do momento que o Felipe Moreno, que eu falei lá, que ele tem 90 mil afiliados, ele gera em média de comissão 2 milhões por mês. Só com afiliado, ele praticamente não roda nada de tráfego. 80% é no orgânico. Viralização no TikTok, viralização no Instagram. Entendeu? E você não tem problema com o bloqueio, porque você ensinar um afiliado a não tomar bloqueio, contingência, não sei o que lá, só encheção de saco para você. Então, só para ver se eu entendi, teria que ensinar o afiliado a vender o meu produto de forma orgânica. É Sim, isso, né? Viralização, isso aí tudo, por exemplo, eu tenho um treinamento que ensina sobre isso. Então, você vai ensinar ele como viralizar no Instagram, no TikTok, e fazer um script de vendas para ele chamar essa pessoa no direct e fazer a venda. Entendeu? Você não vai ensinar para ele que ele vai ficar milionário, mas ele vai conseguir fazer uma venda. O afiliado, ele não quer ganhar 100 mil reais. Ele quer ganhar 1.200 reais no final do mês para pagar uma conta, ou 500 reais, ou 600 reais. Então, sim, da forma que você mostra para ele, só sem investimento, produto validado, tem uma esteira de produtos aqui. Você vendeu o e-book de 29, já vai entrar esse aqui de 147, 247. A pessoa fica louca. E assim, tem só um processo para ele conseguir chegar naquele nível. Top. Obrigado. Depois a gente marca o café. Achei que ele está falando inglês. Eu lembrei a pergunta. Eu acho que eu até tive essa conversa, um pouco dessa conversa com o Darlan também. Eu não sei se existe um nome para essa categoria de afiliado, mas vou te dar um exemplo. A maioria de nós que subiu aí falou que a gente vai despersonificar os produtos para que a gente tenha um equity, uma recorrência daqui para frente. E aí isso surge a necessidade de ter vários professores, digamos assim, dentro dessas escolas que estão sendo criadas a partir de nós que somos experts. Aí existe muita conversa de, por exemplo, eu vou dar uma aula lá na sua plataforma, existe algum tipo de negociação que eu ganho como afiliado em cima de alguma venda ali. E da mesma forma, eu posso chamar você, chamar quem for para ir para dentro da minha escola para poder ministrar algum tipo de aula e ganhar também com aquilo. Aí o Darlan até tinha comentado que talvez seja um ponto negativo, porque você está desviando, no meu caso que sou expert, a minha atenção dentro da minha área de membros para um outro produtor. Como que você enxerga dessa forma assim? Porque esse cara também é um afiliado e só para te dar de exemplo, o AtendeZap, por exemplo, que você vai rodar,
se eu fosse pegar de afiliado lá, eu com 1.000 e tantos alunos, pô, os caras querem automatizar. Se eu falar é ManyChat, é ManyChat. Se eu falar atende Zap, é atende Zap, onde eu falar vai. Mas aí, na minha cabeça, ainda tem um pouco dessa barreira. Aí eu queria entender qual que é o seu ponto de vista sobre isso também. Show. Eu acho que assim, depende muito do porquê. Nesse caso do Atende Zap, você está indicando uma ferramenta. A ferramenta é necessária para os seus alunos, não é? Não. Então não vai ter tanta ação e nem tanta venda. Se fosse algo que, por exemplo, o que as pessoas estão fazendo muito no Mas mercado? o Hostinger, por exemplo, faz sentido. Então você pode se afiliar. Basicamente você está falando assim, pessoal, vou te ensinar a criar um site pelo Hostinger. Aqui está o link, você vai ganhar 20% de desconto. Pronto. Momento algum você transferir a autoridade. Igual a gente conversou com o Darlan. Eu não conseguiria fechar uma parceria com ele porque ele tem um sistema de comunidade onde ele cobra para as pessoas vender o produto e eu tenho o meu treinamento e ali eu tenho os produtos validados que eu entrego, mas não bate, porque ou meus alunos vão para ele ou os deles vêm para mim. A gente não consegue se ajudar a crescer nesse momento. Então, no seu caso, está indicando uma ferramenta. A ferramenta, ninguém vai para a ferramenta e parar de ver seu curso. Não, mas extrapolando, porque eu já recebi alguns convites de outras pessoas aqui de Goiânia também para ministrar essas aulas em troca dessa remuneração também como afiliado, tendo em vista que essa pessoa já tem vários alunos e, enfim. Aí como que eu vejo isso daí? Depende se você está no momento de distribuir o seu rosto na vitrine. Eu estou nesse momento. Como eu fiquei 7 anos escondido, eu preciso distribuir em tudo quanto é lugar. Então eu venho aqui, subo no palco, aí não sei quem fala, você fala de afiliado ali? Nem cobro nada, falo, vou lá falar. Você fala ali? Eu falo ali. Você quer ir não sei aonde? Eu vou lá também. Então eu estou colocando o meu rosto na vitrine. Aí o que você tem que entender nesse momento no seu projeto atual? Faz sentido você distribuir o rosto das pessoas lá dentro? Ou ela vai jogar autoridade para você, ou você vai jogar para ela, ela vai ganhar até que ponto? Porque no caso ela vai ganhar como afiliado seu. E eu dela, no caso, né? Até que ponto o dinheiro vale a pena por aquilo que pode proporcionar? Então, assim, vai muito mais pelo tamanho que você quer chegar do que do tamanho, de fato, da comissão, de quanto ela pode trazer, do quanto ela pode agregar. Então, assim, nos meus treinamentos até agora, eu não coloquei ninguém para dar nenhum treinamento, nem de YouTube Ads. Eu deixei 100, mas eu não coloquei. Porque, para mim, não faz sentido, às vezes, eu colocar um outro rosto ali nesse começo, que o meu nome ainda não está forte. Em algum momento é tranquilo, porque, vamos supor, pegar tipo o Murilo lá do Afiliagram, que hoje tem nem sei quantos mil alunos que o cara tem. Porra, deve ter uns 40, 50 mil. Hoje, no produto que ele vende, da forma que ele vende, ele pode colocar qualquer um ali dentro que ele ainda consegue se manter como maior. Agora, se em algum momento eu coloco o Misha Menezes, é como se eu passasse, tipo... Ele não vai falar meu nome dele no Instagram dele. Ele só vai jogar o conteúdo lá e a galera vai falar assim, esse negócio de afiliado não dá certo, acho que eu vou para o Misha Menezes, que ele me ensina a criar o meu produto. Show. Sim. Foca em ferramenta, adiciona um monte de ferramenta aí que você vai ver. Top. Vai lá. Suga, aproveita. A hora dele é cara. Se você faz muita ação com influenciador? Não. Zero. Cara, eu nunca... Quem perguntou? Eu nunca consegui acertar a mão com influenciador. Então, eu só larguei e foquei naquilo que eu sou bom. Eu tenho essas coisas, tipo assim, eu sou bom nisso? Tá. A galera falando não vou falar o nome do chat, não. A galera falando de chat não sei das quantas. Trabalhar com influenciador, YouTube Ads, TikTok, não sei o que lá. TikTok eu não consigo rodar campanha, mas quando eu rodo é 1000%. Sei lá. Mano, eu continuei fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, tentei outras coisas. Aí, por exemplo, o nome do nosso treinamento é 80-20 Starter. E o 80-20 todo mundo conhece. E pegou muito rápido. E aí, por exemplo, o que a gente entendeu? Que o 80-20 da operação, eu posso colocar 20% em aprender algo novo, um YouTube, um TikTok, sei lá, desde que eu coloque um limite. Senão você fica ali quebrando a cabeça e não sai do lugar, e você fica tentando. E eu vejo um monte de gente assim. Ela para de colocar energia naquilo que dá dinheiro, que coloca dinheiro no bolso, que ela está escalando para tentar algo que alguém está falando que é bom e não sai do lugar. É isso, senhoras e senhores. Com vocês, Thanos. Muito bom, meu irmão.